Fala cervejeiro, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Cervejeiro Caseiro. Esse vídeo aqui é a primeira parte de mais uma série que a gente está lançando. A gente fez já a série sobre perguntas e respostas de levedura e agora a gente está começando uma série sobre equipamentos. Eu recebi várias perguntas, principalmente lá no Instagram, a galera pedindo indicação, como é que eu começo, o que é o equipamento mínimo, qual o tamanho de panela, o que tu acha que é imprescindível e tal. Então a gente gravou um vídeo, esse vídeo ficou tão longo que a gente foi fazendo, acabou nem vendo o tempo passar, e aí a gente decidiu dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Então essa primeira parte a gente vai falar sobre o estritamente necessário, que é realmente imprescindível que tu tenha. Na segunda parte a gente vai ter os equipamentos complementares que vão te ajudar um monte a tu ter uma abraçagem, um processo um pouco mais tranquilo. E o terceiro eu chamei de luxo cervejeiro. Aí a gente vai entrar lá na parte de carbonatação forçada, agitador magnético e alguns outros complementos aí que também ajudam bastante, dão um upgrade muito forte no teu dia a dia cervejeiro. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos para a primeira parte. Galera, então vamos começar. A gente vai começar pelos equipamentos os mais básicos possíveis, tá? Eu tentei separar esse vídeo no mínimo de fato necessário, tá? Não que é o que eu recomendasse, mas assim, eu quero fazer cerveja, tô quebrado, tô fudido de grana, mas eu quero muito fazer cerveja. Então vamos começar do jeito mais simples. Eu, quando comecei lá, quase 5 anos atrás, foi mais ou menos do jeitinho que eu vou mostrar aqui para vocês, esse primeiro equipamento necessário. Então vamos lá. O primeiro equipamento, obviamente, é a nossa panela, tá? Eu recomendo, e normalmente os kits de iniciação aí para 20 litros, são para 20 litros no caso, né? E aí usa uma panela de 27 litros mais ou menos. Essa minha panela é um pouco maior, tá? Não tenho mais aquela minha panela lá do começo, mas eu trouxe aqui para ilustrar para vocês. Então, uma panelinha é o primeiro equipamento básico. Aqui a gente tem, já deixei um grain bag, tá? O básico aqui eu tô falando é pra gente fazer com estilo BIAB, tá? A gente vai ter, depois a gente fala num outro vídeo sobre outros métodos, se alguém quiser fazer com bazuca ou com 3 panelas, que é o que eu uso hoje. Mas o mínimo e o mais barato que tu começar vai ser com BIAB. Então, aqui eu tenho um BIAB meu que é bem antigão mesmo, é Voal, tá? Isso aqui dá pra tu comprar em loja de tecido mesmo, mandar pra avó, pra esposa costurar ou numa costureira, é bem baratinho, é um negócio simples, só reforça bem as costuras, né, para evitar de ter problema, como a gente já viu em alguns lugares aí, grupo de Facebook de vez em quando rola, mas é um Voal tranquilão, tá? Bem costuradinho. Esse aqui já tá judiado, até tá marronzinho já de tanta abraçagem que já fez, mas então não tem muito segredo, cara. É uma panelinha, um voalzinho aqui, põe na panela. Aqui dá para colocar grampo, tá? Eu até esqueci de pegar, mas até grampo de roupa funciona aqui, ou algum outro tipo de prendedor que tu ache por aí, fica bom. Depois disso, a gente vai precisar o quê? Um detalhezinho. É sempre bom colocar uma torneira, tá? Pode fazer sem torneira? Pode, só que, cara, facilita muito a tua vida, não é um negócio tão caro. As de inox são um pouquinho mais caras, mas tem ela de latão que funciona tão bem quanto. Então, uma torneirinha aqui, ela tá com engate rápido, que eu já uso engate rápido, mas se não precisa do engate rápido, né? Só pega um espigão desses de meia, que é bem fácil de achar, coloca aqui no lugar do engate rápido e depois tem uma mangueirinha ou para tu facilitar para transferência, facilita bastante. Então, recomendo fortemente que tenha uma torneira na panela, tá? Segundo acessório que eu uso bastante, todo mundo tem que usar, é uma pá cervejeira, tá? Eu uso tá bastante tempo comigo já, eu já usei algumas pás cervejeiras de plástico, mas eu achava ela um pouco mole. Tem algumas de nylon também, que é bem fácil de achar, quase todo brew shop tem, na internet é fácil de achar também. Mas essa escumadeira aqui de alumínio, ela tem me servido muito bem, porque ela é rígida, tu consegue mexer bem o grão, às vezes eu estou fazendo um volume um pouco maior já, então às vezes para tu mexer o grão, puxar lá de baixo, conseguir dar uma mexida nele, ela facilita bastante. Na hora até de limpeza também, para tirar
os grãos da panela. Quando é biabe é mais fácil, né? Mas como eu uso 3 panelas, isso aqui para tirar o grão facilita bastante também. Então pode ser uma escumadeira, uma pá cervejeira de inox, de plástico, fica a critério de vocês, mas é muito importante para a gente conseguir ir mexendo o malte durante a braçagem, tá? Então, próximo item agora, fizemos a mostura, a gente precisa passar esse mosto para fermentação e a gente precisa de um balde cervejeiro, tá? O balde, esse aqui é um balde alimentício já, né? Também é o mais comum de achar para venda em brew shops. Ele tem um custo que é super ok, assim, eu acho que para comprar vale a pena tu colocar no teu investimento inicial. Mas também a gente tem a opção de usar, o pessoal usa bastante, às vezes até balde de margarina, cara. Pô, às vezes eu tô muito quebrado, não quero comprar um balde atóxico agora. Então, pô, tu vai na padaria da tua esquina lá e fala com os caras, pô, tem aqueles balde de manteiga, de margarina, eles têm para vender, direto o pessoal compra. É um balde que eu acho que é 18 litros, se eu não me engano. Funciona muito bem também, só lavar bem. Água morna com detergente, vai lavando que vai ficar ok, ele é alimentício também, então dá para usar, tá? Nesse balde fermentador, o que eu recomendo fortemente é que coloquem uma torneirinha, tá? Essa torneirinha, eu gosto de usar muito desse modelo porque ela tem o bico mais fino, então a mangueira entra muito fácil aqui, tá? Muita gente acaba usando as torneirinhas, eu não tenho aqui, mas é aquela torneira de bebedor mesmo que tu levanta só a abinha aqui, só que normalmente o bico dela é meio cônico e aí a mangueira, é ruim, às vezes não entra ou ela escapa. Então essa mangueira aqui é retinha, cara, é muito bom de usar essa torneirinha, tá? É baratinha também, eu pago aqui em torno de R$7 normalmente, 7, 8. Então é uma mão na roda, só tem que cuidar, ela é meio frágil para fechar, então não pode esgoelar muito aqui, mas ela é muito boa, veda bem, então uma boa opção. Tá? Esse é o modelinho dela inteira antes de colocar no balde, então é uma opção bem legal. Então depois da torneira, o que a gente vai precisar mais nesse balde? Um airlock ou um blow-off, tá? Vamos começar com o airlock. O airlock é esse nosso amiguinho aqui, a maioria já é bem familiarizado, é o mais comum de se usar, também é barato de comprar, tá? Ele é fixado na tampa. Essa tampa aqui ela tá fechada, que eu não uso mais esse balde para fermentação, tá? Então deixa ela sempre vedadinha aqui. Mas é só fazer um furinho e a gente tem esse anel de vedação, um anelzinho de borracha que ele entra na tampa, tem essa fissurinha aqui, então ele fica entre a tampa. E aí tu vem e coloca o nosso amigo airlock aqui, tá? E coloca sanitizante e segue a fermentação. Uma opção que eu gosto muito, faço bastante, tá? Outra opção só, em vez de usar esse anel de vedação, é usar uma borrachinha, assim, então também é fácil de comprar, acho que basicamente todo brew shop tem. Faz um furinho na tampa, coloca esse anel de silicone, uma rolha de silicone, e aí coloca o airlock, e aí funciona legal, tá? Uma outra opção, e que eu prefiro, é usar blow-off. O que é blow-off? Em vez de usar o airlock, a gente sai com uma mangueirinha dessa para dentro de um copinho com sanitizante também, tá? Aqui eu estou usando, é a maneira que eu mais gosto de usar, tá? Eu dei essa dica para várias pessoas já e a galera gosta bastante. Em vez de tu deixar o anel de vedação, esse anelzinho de vedação aqui e colocar a mangueira direto no anel, também funciona, tá, gente? Funciona bem, mas a ideia de tu colocar uma torneirinha na tampa aqui evita de ter se tu precisar tirar para limpar a mangueira, que às vezes pode acontecer, de ter um grauzinho muito forte, sujar. Se tu quiser limpar, tu simplesmente fecha a torneira e consegue fazer a troca dessa mangueira, limpar, ou tu vai entrar na etapa do cold crash também, tu pode fechar para evitar de chupar a água do sanitizante ali, né, o álcool 70 ou o iodo, ou o que você esteja fazendo, mas tu evita de voltar, então tu pode deixar fechado. Então essa é uma opção que é mais barata, eu acho, que do que comprar um airlock e mais segura, tá? Principalmente se tu tem uma fermentação mais forte, às vezes o airlock ele começa a transbordar, faz aquela sujeirada em cima da tampa. E aqui, se tu tem um blow-off ligado lá num copinho com sanitizante,
toda a sujeirada, toda a fermentação, todo aquele krausen vai sair pela mangueira e vai lá para o teu potinho de vidro. Pode ser de vidro, de plástico, uma garrafa PET, qualquer coisa, cara. Desde que tu tenha lá um líquido com sanitizante, tá ótimo. Então essa é uma opção muito boa, tá? Usar blow-off no lugar de airlock. Eu recomendo bastante, eu uso há muito tempo assim. Depois que eu tive os primeiros problemas de fermentação muito vigorosa e aquela sujeirada toda no airlock, eu tenho usado bastante dessa forma aqui. Então o próximo equipamento que a gente tem é o termômetro, tá? A gente precisa do termômetro para controlar a temperatura da mostura, né? Que é onde a gente vai definir qual é a enzima que vai trabalhar melhor, e tem esse controle depois para ter uma cerveja legal no final. Então esse aqui é um termômetro que eu estou usando hoje em dia, é um termômetro de espeto, tá? Ele é muito bom. Só que o mais comum e mais barato é comprar, tem aquele termômetro de imersão, vou deixar a imagem na tela aqui, mas ele é super comum, tu pode deixar dentro da panela junto com os grãos e ali tu consegue controlar tranquilamente a mostura. Então é a opção mais simples, tá? Eu uso esse aqui porque as minhas panelas hoje já tem controle elétrico, tem sensor na panela, então acaba que eu uso ele mais para quando eu vou fazer alguma coisa fora da panela, no caso, né? Mas também é uma opção bem legal, cara, para quem quer às vezes ter ou às vezes vou esquentar uma água, medir a temperatura da hidratação da levedura, ou vou botar gelatina para fazer clarificação de cerveja, alguma coisa nesse sentido, ele ajuda bastante também, tá? Um item que eu considero indispensável, tem muita gente que não coloca no kit inicial, no kit básico, tá? Mas eu acho que é indispensável, uma proveta e um densímetro, tá? Isso aqui, se a gente não tiver controle sobre o que a gente está fazendo, a gente nunca consegue evoluir como cervejeiro. Então, a gente terminou a abraçagem, cara, é muito importante a gente medir a densidade para saber quanto de açúcar converteu, qual vai ser a graduação alcoólica da tua cerveja no final, se foi de acordo com a receita ou não. É só assim que a gente consegue saber se está acontecendo algum erro ou não durante a abraçagem, tá? Então essa é uma proveta de vidro, mas ela é um pouquinho mais cara, mas tem a proveta de plástico também, eu tenho aqui também, funciona da mesma maneira. E o densímetro, eu uso o mini densímetro de 1.100 até 1.000, é meio que o padrão que a gente tem no mercado, e a proveta de 100 ml. Tem alguns densímetros que são de 250 ml, tu vai precisar de uma proveta, um densímetro maior, na verdade, que aí tu precisa de uma proveta maior. Mas, cara, essa aqui tu vai gastar menos mosto. Eu sei que no começo todo mundo começa normalmente com um lote menor, então é uma judiação tu ficar tirando às vezes 250 ml para fazer medição de densidade. Então o de 100 ml com um mini densímetro de 1.000 a 1.100 funciona muito bem. Eu recomendo que todos tenham desde o começo já, para poder ir controlando melhor as braçagens, tá? Até também pela necessidade da gente ver se a fermentação chegou no final. Então, aquela famosa frase que eu já falei em alguns vídeos, que airlock não é densímetro, é por isso que a gente precisa dele, tá? Às vezes tu acha que a fermentação acabou porque o airlock parou de borbulhar, mas a gente precisa medir a densidade, ver se a densidade estabilizou para continuar o processo. Então por isso que eu coloco ele como item essencial, item básico de produção, tá? Depois disso, que eu acho que é muito importante todo mundo ter, é um borrifador, tá? Para a gente colocar sanitizante. Aí entra o sanitizante que fica a critério de vocês. Eu uso tanto o iodofor, biofor, ou o iodo mesmo, depende de onde vocês vão comprar, mas é a mesma coisa. E álcool 70 também. Esse aqui está sempre cheio de álcool 70. Deixa eu até pegar aqui. O Biofor é esse aqui. Cara, um pote desse aqui, ele dura muito tempo, tu usa muito pouco para fazer os sanitizantes. Eu já deixo em garrafa pronta. Até tem aqui, eu acho, ó. Isso aqui é uma dica bacana, que não estava no script aqui do vídeo, mas eu sempre faço uma solução aí de 2, 3 litros de iodo. E enquanto ele estiver amarelinho assim, ó, ele tá muito legal para uso. Então às vezes tu vai lavar uma garrafa, vai sanitizar alguma coisa, um balde, pode voltar, deixar guardadinho. Com o tempo ele perde, vocês vão ver que vai ficar transparente, ele perde até o efeito dele, tá? Descarta, obviamente, mas a questão às vezes de 1, 2 dias, se tu for usar, dá para usar tranquilo, desde que não fique no sol, né? Não fique exposto à luz. Mas
Então, o borrifador é muito útil, tá? Então, pô, tu tá no meio da abraçagem, entrou para a parte fria, vai mexer com fermentador, coisa assim. Cara, precisa ter muito cuidado com essa parte, é muito importante a higiene. É um dos maiores problemas que a gente tem, que vê de cerveja contaminada, quando o pessoal está iniciando, minha cerveja azedou, ficou ruim e tal. Normalmente é problema de higiene, tá? Então é um fermentador que foi mal sanitizado, ou tu colocou alguma coisa em contato que não tinha sido sanitizado, então isso aqui facilita muito a vida, tá? Esse borrifador, até eu passei por muitos borrifadores já, a maioria quebra fácil, e esse modelinho aqui, específico, ele está durando bastante tempo, eu tenho 3 desses aqui já. Então ele é muito bom, cara, muito bom mesmo, tá? Então tem um desse aqui que facilita a vida demais. Então depois que a gente fez toda a fermentação, cuidou de toda a sanitização e tudo mais, a gente precisa colocar a cerveja nas garrafas. Muita gente coloca o kit, né, nesse kit inicial, um arrolhador, mas eu acho que agora a gente está tendo muita opção de compra de garrafas PET. Tá? Essas PETs de 1 litro, tem de meio litro, tem de 1,5 litro. Então essa aqui é uma opção muito legal para se usar, ela funciona muito bem, é fácil de sanitizar também, é fácil de lavar. E aí a gente não precisa de usar arrolhador, então tu pode encher tua garrafa aqui, pode fazer priming normalmente, eu já fiz, aguenta tranquilo. Para cervejas que não são de guarda muito longa, ela tem funcionado muito bem. Então, pô, finalizou a cerveja, pega isso aqui, cara, enche ali. Pode encher direto na torneira ou não, né? O ideal seria um enchedor, que a gente vai falar mais à frente, mas aqui tu não precisa de arrolhador, então encheu, chegou até aqui em cima, pega a tampinha, rosqueia e tá fechado. Não precisa de todo aquele trabalho de sanitizar, precisa sanitizar obviamente a tampinha aqui, né? Mas não precisa ter aquele monte de tampinhas de metal com arrolhador. Então eu tenho usado bastante garrafa PET aqui, tanto para encher por contrapressão ou por priming mesmo, que funciona muito, muito bem, tá? Galera, um detalhezinho que eu não tinha comentado ainda sobre os equipamentos básicos ali para produção é sobre o fogão. Né? Tu vai precisar de uma fonte de calor aí, ou um fogareiro, ou um fogão, pode ser um fogão de casa mesmo, se for um volume pequeno, até uns 20 litros tu consegue fazer no fogão de casa. A maioria das panelas consegue abraçar 2 bocas ao mesmo tempo, então isso acelera um pouquinho. Então uma solução para quem às vezes está com problema, o fogão não está dando conta, alguma coisa nesse sentido, é usar o ebulidor, que a gente vai falar logo na segunda parte, que é um acessório complementar que ajuda bastante. Mas se não tiver um pouquinho de paciência, tu consegue fazer no fogão de casa tranquilamente para começar o teu hobby, a tua brincadeira. Esse aqui é basicamente o kit mínimo que tu precisa para fazer cerveja. Tá? Eu vou entrar agora num segundo tópico, que são alguns complementos que vão começar a te ajudar e melhorar um pouquinho o teu processo, tanto em termos de qualidade, para evitar uma oxidação, para evitar algum tipo de problema, mas mais como facilidade no dia a dia do cervejeiro mesmo, tá? Então, mas se tu quiser, pô, tô quebrado de grana, cara, eu quero muito começar agora, não consigo juntar mais um dinheirinho para comprar mais alguns acessórios complementares, como isso aqui que eu falei até agora, já sai cerveja e dá para fazer cerveja boa com isso aqui. Galera, então essa aqui é a primeira parte da nossa série, agradeço quem ficou até aqui, não esqueça de inscrever no canal, deixar o like, deixar seu comentário, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo que a gente vai respondendo na medida do possível. E fica de olho que o próximo vídeo sobre equipamentos vem já já. E depois de que a gente fez... deixa eu rodando.